Bom dia, tudo bom? Aqui é a Cleonice, criadora desse canal. Aqui vocês vão ver. Eu tô, acho que mudando um pouquinho aí meus vídeos, né? E talvez eu vá fazer alguns vídeos em relação a algumas coisas que a gente tá vendo, né? No caso, né? Eu falei sobre, né, o fato ocorrido que foi lá em Pratinha, Minas Gerais, né? Da menina Noemi, né? De uma criança de 2 anos e 8 meses, né? Que ocorreu lá, né? Na piscina tal, né? E eu falei sobre religião, né? Mas vamos voltar ao assunto, né? Agora, hoje eu não vou falar sobre muito religião, entendeu? Amanhã vai fazer um mês do ocorrido, né? E muitos resenhistas, muitas pessoas têm várias opiniões, uns defendem as pessoas lá, né? Tipo assim, lá da proprietária da piscina, que ela não teve culpa, que os pais lá também, né, tem aqueles problemas de depressão, né, que também pode, né, ter influenciado. Mas vamos lá, então. Como eu falei, o vídeo, eu não sou resenhista, mas eu já tô quase levando pro lado do resenhista também, sabe? Porque se a gente for analisar um monte de vídeos que a gente assiste na plataforma, todas vão ter um lado positivo e um lado negativo, né, da situação. Em todos os vídeos, até no meu, vai ter lado positivo, como também vai ter lado negativo, né? Porque quando a gente coloca a nossa cara aqui na plataforma, você está sujeito a levar críticas construtivas, positiva como negativa, né? E cada um tem uma opinião diferente da outra, né? Se todo mundo pensasse igual, não tinha problema nenhum, né? Então, eu acredito assim que se a gente for aqui colocar a nossa cara aqui na plataforma e for falar dos pontos negativos das outras pessoas, a gente também tem que corrigir o lado da gente, né? Mas como eu estava analisando muitos resenhistas, né? Eu acompanhei muito bem ali a situação, tanto do lado da Sarah Kelly quanto da Carol e do Lemuel, né? Então tem os dois lados, cada um tem tipo assim, não é 100% culpa de um e 100% culpa do casal. Não. Ali a gente tem que analisar bem que assim, não existe culpa total de uma pessoa quanto da outra, não. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, uma vida de uma criança se foi, né? Então, ali a gente tem que olhar também para o lado da criança, né? Porque assim, todo mundo quer justiça, né? Justiça e a verdade. Essa que é o ponto principal. Se eles chegassem lá e falassem assim, olha, aconteceu isso, né? Todo mundo quer saber a verdade. E isso eles não contam. E por que eles não contam? Eles querem audiência, né? Como todo mundo está querendo, não é que todo mundo está querendo ganhar com esse assunto, jamais. Quem que vai querer ganhar em cima de uma tragédia? Ninguém, com certeza não. O que todo mundo quer é justiça, entendeu? Saber o que realmente aconteceu. Porque quando tem outros tipos de situação aí, né, que vai para a TV ou para o jornalismo, eles investigam e chega na verdade, né? Ou até as pessoas que estão envolvidas na situação acabam contando o que aconteceu.
né? Ali não. Ali o que está acontecendo? Eles não estão falando aquilo que realmente aconteceu, né? Então, essa é o ponto que todo mundo está exigindo deles. Todo mundo está exigindo deles a verdade. A verdade que não aparece. E aí eles ficam fazendo vídeo, tipo assim, no começo, né? No começo, a Sarah Kellen, lá, né, que aconteceu o acidente lá na piscina, ela estava fazendo como se, né, como se não tivesse acontecido nada. Vivendo a vida normalmente. Ou até fazendo coisas ali que ultrapassou, né? Ultrapassou. Tipo assim, ela poderia estar fazendo vídeo normalmente, como, né? Que a vida dela continuasse. Sim, claro, poderia. Só que não da forma que ela estava agindo, entendeu? Ela estava assim, tipo, fazendo festa, né? Fazendo vídeos que não tinha nada a ver com a situação, né? E ali todo mundo percebeu. E também teve uma resenhista, né? Que, se eu não me engano, Conta Tudo Nanda. Ela observou num dos vídeos, quando eles estavam lá falando, né? Lá no Insta deles, lá, né? Falando do que tinha acontecido, tal. O Wilker deu uma cutucada no ombro, no cotovelo da Sarah, para ela não falar, entendeu? Então, se vocês olharem aí um vídeo da Nanda, a Nanda Conta Tudo, ela falou, ela mostrou até umas 2 vezes, a hora que a Sarah foi falar, o Wilker deu uma cutucada no cotovelo dela. Entendeu? Então foram ali situações que eles queriam, né? E que estavam querendo audiência, porque todo mundo vai assistir o vídeo deles achando que eles vão contar algo, né? Do que aconteceu, de como que foi, né? Vai ter agora o laudo, né? O laudo da laudo criminalística, né? Que vai sair agora. Porque amanhã vai fazer 1 mês, né? Então quer dizer que a partir de amanhã, provavelmente vai sair o laudo. Aí eu acredito que eles vão chegar e vão contar a verdade. Porque daí, saindo o laudo, não tem o que esconder mais, né? Aí então eles usaram esse o mês todo aí para fazer vídeo. Aí, tipo, né, eu falei lá sobre a igreja que ela frequenta, que é a mesma que eu vou, né? Pelo que eu falei para vocês no vídeo lá, pessoal, é o que eu convivi com a minha mãe e com meus avós, né? Que eles eram da igreja. Então, foi aquilo que eu vi, né? Que eles faziam e que eu achei que era certo, né? Muitas da igreja foram lá e me criticaram. Entendeu? Mas só que foi um jeito que eu aprendi, o que eu via, o que eu presenciei, né? E por mais que a Sarah fosse de uma outra denominação religiosa, nenhuma igreja também ia aceitar o que ela estava fazendo, entendeu? São coisas assim que acho que nem a igreja católica, né? Acho que nem a igreja católica, qualquer uma igreja ia banir ela em alguma situação ali, né? Então não é só porque o que eu falei ali, né? Muita gente falou que eu exagerei. Não, foi o que eu falei, foi o que eu presenciei durante os 20 e poucos, os 30 e poucos anos que a minha mãe era da congregação cristã e é o que eu vivi. Eu ainda tenho tio meu que não tem uma televisão dentro de casa. Entendeu? Tem um primo meu que não tem televisão dentro de casa. Então é o que eu presenciei, é o que eu vi durante esse período, né? Que a minha mãe era da congregação cristã e que eu presenciei, entendeu? Vizinhas minhas lá perto de casa não tinha televisão dentro de casa, entendeu? Então
Aí umas lá falaram, não tem televisão, mas tem celular. Óbvio, o celular hoje é um equipamento de utilidade, de utilidade. Você usa o celular para muitas coisas, para se comunicar com outra pessoa, né? Para ver vídeo, para ver que nem eu faço crochê, para ver uma videoaula. Então hoje o celular, ele é uma ferramenta, tá? Ele não é porque não tem TV, mas tem celular. Mas o celular hoje em dia, ele tá tão comum que todo mundo tem. Então não existe esse negócio, porque não tem televisão, mas tem celular. E grava vídeo no YouTube. Sim, tem várias aí da congregação cristã que grava. A família Mazeto, né? A família Mazeto, a casinha da Sabrina, entendeu? Então, eles são da congregação cristã e grava vídeo, normalmente. No Facebook tem sempre uns rios lá, uns rios de gente cantando louvor, né? Então, não tem esse negócio, né? Porque isso, porque aquilo, usa saia né? E sobre julgamento. Eu não julguei. Ninguém tá julgando ninguém, sabe? A gente só quer a verdade da situação, da forma do que realmente aconteceu. Ali, acho que a vida da Noemi não interfere religião, não interfere julgamento e nem crítica, e sim a verdade, né? Porque se eles chegarem lá e contar realmente o que aconteceu, todo mundo vai entender, né? Porque como todo mundo fala, acidente acontece? Claro que acontece. Só que se você chegar e contar a verdade do fato do que realmente aconteceu, todo mundo vai entender. Agora, eles não contam, né? E daí inventam uma história. Inventaram uma história lá, né, que a criança saiu. Uns falam que é perto, 300 metros. Mas por que o vô teve que usar uma moto para ir buscar? Né? Ninguém sabe também a distância. As pessoas estão fazendo os vídeos conforme o que já teve gravado em alguns vídeos deles no canal, né? Tanto da Sarah Kelly quanto do Lemuel e da Carol. Então, a gente está supondo da distância dos vídeos que eles gravam, né? Que eles teve um vídeo lá que a Sarah e o Wilker, né? Andaram por um bom período, uns 20 minutinhos, uns 15 minutos de carro, né? Em uma boa velocidade até chegar lá. Então, 10 minutinhos ou 7 minutinhos, a gente de carro, né? Então, a gente simula uma distância mais ou menos de 2 quilômetros. Uns dizem que é do lado. Tá, mas mesmo assim que seja do lado, uma criança de 2 anos e 8 meses, por mais que ela vá várias vezes assim no colo do pai e da mãe, ela não vai gravar o lugar para ir, pessoal. Uma criança de 2 anos e 8 meses, ela pode ser sapeca, ela pode ser inteligente, mas não ao ponto de ir certinho no local, entendeu? É isso que muita gente está debatendo, né? Ela pode ter ido? Claro que ela pode ter ido, né? Mas qual que é a distância do sítio de um do outro? É tudo isso que o povo quer saber, né? Você pode ver que a maioria dos resenhistas, eles estão querendo saber a verdade. Ninguém tá ali, tipo, defendendo ninguém tá incriminando ninguém, porque a gente só quer saber a verdade, e essa verdade, uma hora ela vai aparecer, né? E só que quanto mais eles estão enrolando, quanto mais eles estão fazendo vídeo ali que não tem sentido nenhum naqueles vídeos que eles fazem, aí as pessoas estão se revoltando.
porque é uma justiça que todo mundo quer. Porque como muitas crianças aí já aconteceu muita coisa assim que a gente vê na mídia aí, né? De crianças né, perdem a vida por vários crimes aí, né? Que são cometidos com as crianças. A gente sabe que é uma vida de um anjo, né? De um anjinho. Então todo mundo fica revoltado quando acontece algo com uma criança, né? Criança, idoso, animal, são pessoas, são seres, né? Pessoas indefesas, né? Porque assim, uma criança não sabe se defender, o idoso também chega numa idade que eles não têm como se defender mais, né? Porque eles já, né? Eles são assim frágeis, né? O animal também não sabe se defender. Quantos animais aí a gente viu de tirar a orelha, cortar as patas, né? Quantos animais que já passaram por situações assim do desumano, que o ser humano não tem. Tem pessoas que não têm coração. Infelizmente não tem coração, sabe? Ali, claro que não foi assim, ninguém causou ali, né? Ali foi um acidente, né? Um acidente. Só que esse acidente, eles não contam como que foi, né? Então a gente não tá para julgar, jamais, né? Quem que é nós para julgar as pessoas? Ninguém, a gente não é juiz, não é nada, né? A gente não estudou para juiz, a gente não é um juiz de tribunal para julgar, né? A gente só quer a verdade, a gente só quer saber o que realmente aconteceu e o porquê que eles estão escondendo e fazendo de conta que não aconteceu nada. Agora a Carol, né, provavelmente deve estar, né, caindo a ficha dela de que realmente aconteceu, mas ela assim, mesmo assim eles não contam, entendeu? Eles estão sentindo falta da bebê? Claro que estão, é óbvio, né? Vai chegar uma hora que vai sim sentir a falta da filha, mas eles não contam, eles não falam, entendeu? Então é isso que eu quero falar para vocês, que não é julgando, jamais julgarei, né? Porque eu não sou de julgar, né? Jamais ia fazer um vídeo assim, querendo engajamento ou qualquer outro tipo de, né? Mas assim, é a minha opinião, né? A minha opinião de como acompanhando o caso, né? Também querer justiça, né? Para que a verdade apareça, e que todo mundo fique sabendo o que realmente aconteceu. Independente de religião, independente de situação. Se for um acidente, isso pode acontecer. Ninguém tá livre de um acidente, pessoal. Você pode sair na rua, você pode ser atropelado. Você vai atravessar uma rua, não presta atenção, um veículo vem, atinge você. Isso daí pode acontecer. Isso daí é normal da situação que a gente está vivendo hoje, né? Hoje em dia, a gente está no mundo que tudo pode acontecer. Só que assim, contem a verdade. Contem a verdade, seja ela dolorida ou seja ela com um sentimento de culpa, mas conte, né? Que nem a gente fala assim, um sentimento de culpa de que a gente não cuidou, de que a gente não teve todo aquele cuidado. Mas tudo bem, mas pelo menos conte a verdade, né? Seja honesto e sejam verdadeiros. Pode até contar o que realmente aconteceu e continuar a vida, né? Vamos, tipo assim, divulgar produto. Normal, pessoal. Hoje em dia, todo mundo tá divulgando Shopee, né? Produtos aí e tal. Mas numa situação que está acontecendo agora, não é
sabe? Não é fazer piada, né? Não é usar ali, tipo, né? Falar de uma artista ali, né? De uma celebridade, né? Meu pessoal, não é assim. Então eles estão assim totalmente perdidos, né? Eles se perderam na situação ali, né? E sabendo que todo mundo está assistindo o vídeo para que uma hora ou outra eles contem a verdade. Às vezes eles colocam lá assim, vou contar tudo, eu tenho uma novidade, mas ali você vai assistir, não tem novidade nenhuma, entendeu? Isso é para chamar atenção, como todo mundo está fazendo, né? Todo mundo, os resenhistas, né? Tem vários resenhistas aí, né? Gravando vídeo, né? E o que que eles querem? A verdade. Eu acredito ali, pessoal, que todos os resenhistas querem saber a verdade. Ah, e sobre uma coisa que eu sempre assisto aí em vários vídeos, rede de apoio. Ah, porque eu tenho filho e não tenho rede de apoio. Mas, pessoal, rede de apoio, que eu saiba, quando um pai e uma mãe decidem ter filho, o rede de apoio do filho é o pai e a mãe. Entendeu? Aí você coloca os filhos no mundo e você quer ter rede de apoio de pai, de vô, de vó, de tia, de tio, de não sei o que, de não sei o que. Pessoal, rede de apoio, depois que uma criança nasce, é do pai e da mãe. Quando a gente era pequeno, meu pai e minha mãe ia trabalhar e nós ficava, ou a minha mãe pagava alguém para cuidar da gente, ou, né, conforme a gente foi crescendo, a gente já foi ficando sozinho e foi se virando. Que antigamente não tinha esse negócio de rede de apoio, não. O rede de apoio, a minha mãe tinha que pagar para cuidar da gente, entendeu? Ela pagava, continuava trabalhando normalmente. Então não parou a vida da minha mãe porque nós éramos pequenos, não, normal. É que mudou os tempos, né? Agora, hoje em dia, a mãe tem lá 2, 3 filhos e precisa de rede de apoio. Rede de apoio, pessoal, é o pai e a mãe. O filho, quando ele nasce, ele fica dependente até uma certa idade do pai e da mãe, né? Então, não tem esse negócio, porque tenho 2, 3, 4 filhos e preciso de rede de apoio. Rede de apoio é o pai e a mãe. O vô e a avó podem ajudar, tudo, auxiliar, mas a criança depende totalmente do pai e da mãe até os 16 anos, mais ou menos, né? Tem criança que com 12, 13 anos se desenvolve muito melhor do que muita gente aí, né? E ajuda também dentro de casa. E outra coisa também, né? Quando a gente era pequeno, a gente ajudava a mãe dentro de casa. Então, é isso, pessoal. Eu não tô julgando ninguém. Não da religião, né, que eu falei, foi o que eu aprendi, o que eu tive de convivência com meu pai, com meu avô, com a minha avó, com meus tios, com os vizinhos que eram da igreja da minha mãe, né? Não julguei ninguém e a gente só quer a verdade. A verdade que daqui a pouco, amanhã vai completar um mês. Vai sair o laudo da justiça e será que eles vão contar o que realmente está escrito no laudo? Né? O laudo, como eles falam, né, tá em sigilo judicial, né? Então, geralmente quem vai só saber ali o que que aconteceu ali é eles. E se eles não contarem a verdade, ninguém vai saber o que que aconteceu, tá? Então, pessoal, eu não quero, né, passar para resenhista. Mas se eu for passar para resenhista, eu tenho que acompanhar um monte de canal para mim falar, né? E no momento, o canal que está sendo mais divulgado aí nos resenhistas e saindo comentário é dessa situação aí, né? Então, eu quero só saber a verdade, como todo mundo quer saber, né? E vamos parar porque assim, como eu falei, o que eu tenho de conhecimento, eu não sou 100% certa. Se eu fosse 100% certa, eu era batizada. Vocês não concordam comigo? E sobre o batismo,
eu tô sim buscando para ser batizada, né? Eu vou escolher a igreja da minha mãe, né? Que como eu convivi com a minha mãe e aprendi muita coisa na religião dela, se a religião dela é certa ou é errada, ou se é isso, ou se é aquilo, é o que eu aprendi a vida toda. Então, a gente não pode julgar também nem todas as religiões, pessoal, elas têm o lado bom e o lado, né? Tem o lado bom. E tem as pessoas que frequentam, que andam certo, e tem as pessoas que frequentam e andam errado, né? Então, não tem que julgar a religião. Todas as religiões são boas. É o que vai, é a pessoa que está frequentando. É o coração da pessoa que está frequentando a religião, tá bom? Isso eu acho que é isso, né? A pessoa que está dentro da igreja é ela que, ó, não tem aquele ditado, a igreja é o coração da gente? Então, é isso aí. É a pessoa que está lá dentro que tem que seguir o lado certo da religião, né? Não é, não é porque, tá dentro de uma igreja, tá 100% certa. Não, ninguém é 100% sem pecado. Não tem aquele ditado? Atire a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado. Entendeu? Até Jesus lá no julgamento da Maria Madalena, ele não jogou a pedra, porque nem ele se sentiu 100% puro, sem nenhum pecado. Entendeu? Então vamos ser menos crítico, né? Menos crítico e ouvir a opinião da pessoa, entendeu? Não criticar a opinião. Pode ter erros aí de opinião? Claro que pode. Mas o que a gente quer hoje? A verdade do que aconteceu com a menina Noemi. É só isso que a gente quer. Se acontecer um acidente, como eu disse, acidente pode acontecer com qualquer um. Só que eles peguem e contem que foi um acidente, né? Aí todo mundo vai entender o que realmente aconteceu, falar a verdade, não inventar história, né? Porque é coisas assim que não tem lógica do que eles contam, né? E a Sarah Kelly não contou nada de como que aconteceu. Então, só a Lemuel e a Carol que contaram, só que do jeito que eles contaram, ninguém acreditou. Só isso que aconteceu. Então, se eles chegarem e contarem a verdade do que realmente aconteceu, se foi uma fatalidade, um acidente, todo mundo vai entender. Agora, se foi algo que alguém cometeu, aí sim a justiça vai ter que ser feita, né? Porque se a pessoa cometeu algo com uma criança de 2 anos e 8 meses, no mínimo, a justiça tem que ser cobrada e a pessoa tem que pagar, né? Agora, se foi um acidente, uma fatalidade, fazer o quê? Nós estamos aqui na vida para qualquer coisa. Eu posso sair aqui para mim trabalhar ali no meu salão e acontecer um acidente. Isso daí é uma fatalidade, pessoal. Só que conte a verdade. Fale a verdade. Seja honesto, né? E conte o que realmente aconteceu. Então, meu vídeo de hoje era esse, tá? Amanhã vai fazer 1 mês, né, do ocorrido. Eu quis abrir aquele vídeo lá depois de um certo tempo, falar sobre, né, sobre a CCB, se eu fui errado ou falei algo que não deveria. Me perdoe a Irmandade, mas foi aquilo que eu realmente aprendi, né? Então, se o que eu aprendi foi errado, então foi, né? Foi do que eu via, do que eu presenciei durante o tempo todo que a minha mãe foi da religião. Então, a minha mãe não estava errada, porque a minha mãe seguiu aquilo que ela aprendeu também. Então, sobre o julgamento da religião, né, que se encerre por ali, né? Se eu falei alguma coisa ou outra coisa, eu não sei, mas a única coisa que a gente quer hoje é a justiça e a verdade do que realmente aconteceu com a Noemi, tá?
e outras crianças que já perderam a vida, animais, idosos. Sempre a verdade aparece, entendeu? Então, é isso que a gente quer, a verdade. E rede de apoio, a criança tem, é dos pais, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!